Cruz Maltines e Cruz Maltinas do nosso Brasil. Você está no canal Vasco na Vasco, me chamo Diego Costa. Quero deixar você bem informado de tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Peço a vocês aí deixar o likezão que ajuda a gente bastante. Se inscreva no canal. Também vou estar deixando para vocês passar aí o meu Instagram pessoal e também o Instagram da Vasco para vocês poderem seguirem lá, beleza? Nesse vídeo a gente vai estar falando do pós-jogo de ontem, né? Vamos fazer um pós-jogo de ontem, mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Tá cada vez mais difícil ver esse time jogar. A gente vai falar um pouco dessa partida de ontem. Vamos falar dos protestos que está acontecendo lá em São Januário e também os próximos 5 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, que são decisivos, e também vou trazer uma opinião pessoal minha aqui de tudo que está acontecendo no Vasco hoje, né? E já adiantando, né? Eu não tô gostando nada disso aí. Mas vamos lá. Falando depois da derrota do Vasco de ontem pro São Paulo, né? O Vasco fez uma partida ontem não muito legal, né? De novo, mas menos pior que as outras partidas. Né? Achei que o Vasco propôs um pouco mais a partida, né? Bem pouco do que estava acontecendo nas outras partidas. O Vasco tentou sufocar um pouco mais o São Paulo, mas como sempre a gente está esbarrando nessa parada aí da criatividade no meio campo. Isso está consumindo a gente de uma tal forma gigantesca, né? E eu acho que assim, o Vasco, apesar de tudo, né, tem um time que briga ainda, porém a gente só tem um tempo para jogar, isso que eu não consigo entender. Os jogadores têm o fôlego para o primeiro tempo, mas para o segundo cai, né, o seu nível técnico e tático e físico até também cai no segundo tempo. Tá certo que a gente conseguiu os nossos gols no segundo tempo na partida de ontem, mas não está sendo suficiente. O Vasco teve força para reagir, né, conseguiu um gol no final ali do primeiro tempo com o Barros e depois empatou com o Galarza, né, que foi até um golaço, por sinal. Mas a gente nunca pode deixar acontecer um negócio desse, cara. A gente conseguiu buscar uma partida de 2-0, a gente teoricamente, emocionalmente melhora um pouco na partida, a gente tomar 2 gols em seguida e acabar com a partida. Psicológico do time do Vasco está muito baixo, muito fraco. Quem que trabalha isso aí? A gente nunca sabe como é que tá, né? Isso porque a gente toma gol, a gente não consegue reagir. Quando reage, não consegue manter, né? Aí, consequentemente, vem a derrota. Achei ontem algumas alterações do Barbieri. Ele foi até corajoso, queria que essas alterações tivessem acontecido nas outras partidas, como Bahia e Santos, por exemplo, que deveria ter ganho, né? A gente não teve esse feeling aí do Barbieri, não teve esse feeling de conseguir colocar o time para frente contra essas duas equipes, né? Que se a gente apertasse um pouco, a gente ganharia a partida, né? Mas ontem ele colocou para frente no São Paulo e acabou que a gente conseguiu buscar os resultados. Só que assim, a gente precisa ter consciência de que o São Paulo já estava no momento, já está no momento melhor que o do Vasco. Se a gente não atacasse o São Paulo, não ia sair nada, né? Não ia sair os gols, não ia sair. Só que assim, quando a gente faz isso, a gente tem que ter a consciência que a gente precisa se defender de alguma forma para poder buscar a vitória. E não foi o que o Vasco fez. O Vasco fez os 2 gols, conseguiu empatar e mesmo assim, numa falha pessoal, mais uma vez, uma falha pessoal ali, na minha opinião, né? Acho que o Bambu tá abaixo. Para mim, ele tomar aquele drible daquele cara não dava para ter tomado, mas enfim. O Vasco abaixa um pouco mais a sua linha e acaba expondo muito mais a sua zaga, expondo muito mais o que vem acontecendo aí nos últimos jogos e ficou escancarado contra o São Paulo. A gente precisa muito mesmo de que o time tenha um pouco mais de atenção, um pouco mais de compromisso com aquilo que a gente acredita que o Vasco pode entregar.
A gente começou o ano fazendo bons jogos, caiu, só que dessa vez a gente despencou a nossa qualidade, o nosso empenho nos jogos. A gente despencou. Com isso, os resultados não começam a aparecer. Fala-se muito em evolução, eu particularmente vejo muito pouco do que dos 6 jogos passados para esse agora. Eu acho que a gente não teve muita coisa a se planejar para falar que melhorou e tal. Acho que não. O Léo Jardim continua sendo um destaque. Se não fosse ele, a gente tomava mais ontem, né? De novo, né? Eu acho que o Vasco não está tendo aí o seu esquema tático elaborado bem para a gente conseguir chegar no campo e colocar isso em prática. Isso vem demonstrando a nossa fragilidade nesse início de Campeonato Brasileiro. Tem muito jogo ainda, mas se continuar assim, vai ser foda. Vai ser complicado para a gente brigar por alguma coisa mais ou menos nesse Campeonato Brasileiro. Vou estar trazendo para vocês aqui os números da partida de ontem, né? Vamos lá. O São Paulo deu 7 chutes a gol e o Vasco deu 4. Dos 7 chutes do São Paulo, 4 entraram. Como é que foi isso? Numa bola que, na minha opinião, foi falha do nosso setor defensivo, aquele bate-rebate, o cara conseguir chegar na linha de fundo e cruzar para trás e chegar alguém para poder fazer. Foi o Carelli, né, ali nas costas, na frente do Léo Pelé. O outro gol, um contra-ataque, depois de um lateral mal batido do Léo Pelé, que sobrou ali para a rapaziada, que conseguiu ligar o contra-ataque, fazia ali e deixou mano a mano ali o Bambu, junto com esqueci o nome do rapaz agora, a promessa do São Paulo lá. O cara cortou, um zagueiro profissional não pode fazer aquilo que ele fez, dar as costas pro cara, ameaçar o cara bater, o cara vira as costas, não pode, né? Ele virou, o cara foi lá e acertou um balaço lá, sem chance pro Léo Jardim. Depois, né, a gente já encaminhando pro final do primeiro tempo, o Barros conseguiu acertar aquela cabeçada lá e a gente foi pro intervalo com 2-1. A gente voltou um pouco melhor, o Vasco conseguiu se impor um pouco mais, conseguiu chegar ao empate com o Galaza, lá para os seus 30 minutos do segundo tempo. Daí em diante, irmão, foi Deus nos acuda, porque o São Paulo logo depois aí, poucos minutos depois, emplacou o segundo gol, né, nas costas do Bambu de novo, e depois arrematou também ali no final, já nos acréscimos. A gente está muito mal, a gente precisa muito melhorar, porque se não melhorar vai estar complicado da gente brigar por alguma coisa, por algo melhor esse ano. A gente tinha uma expectativa muito grande, essa expectativa já baixou muito, o torcedor está muito puto, né? Já houve bastante protesto nesse Januário, já picharam lá a sede do Vasco, né? Lá em São Januário, com fora Barbieri, fora Salgado e 777. Eu acho que a gente precisa rever muito o que está sendo feito aí por essa diretoria. Não coloca nem a culpa na 777, porque ela está investindo dinheiro, trouxe jogadores que a gente não teria condições de bancar nesse momento. E o que eu acho é que a gente precisa ter um choque de realidade com o nosso treinador ou trazer outro treinador que coloque esse time para jogar, porque desse jeito está muito difícil. Próximos 5 jogos do Vasco. O Vasco pega o Fortaleza fora, o Flamengo em casa, né, no Maracanã, Internacional fora, Goiás em casa e Cuiabá em casa. Né? Esses jogos aí são os próximos jogos do Vasco. Acho que a gente precisa pontuar, voltar a pontuar o mais rápido possível, jogar que nem homem. A gente precisa muito jogar que nem homem, voltar a jogar como uma equipe grande, voltar a jogar como uma equipe que consiga propor o jogo e fazer as jogadas. Né? Foi muito mal a galera de ontem. Eu acho que se a gente continuar assim, vai ser complicado esse ano de novo, mais um ano de sofrimento. Acho que a gente precisa colocar a cabeça no lugar e colocar esse time para jogar, que esse time não é ruim. Esse elenco não é ruim, esse elenco é um elenco para se brigar de meio de tabela para cima. A gente precisa colocar a cabeça no lugar e conseguir as vitórias de novo. Beleza, rapaziada? Mais tarde eu volto com mais notícias para vocês. Deixa aquele likezão aí e se inscreva no canal. Abraço, valeu!